Boa tarde, pessoal. Então é o seguinte, hoje está sendo a nossa primeira aula, certo, de química, o pessoal que está assistindo, ok? Então a gente vai falar, vou dar uma introdução de química. Então eu pretendo passar essa matéria para os 3 colegiais, primeiro, segundo e terceiro, que seria a base. Para mim isso aqui é a base, então não tem como a gente aprender, tá, química se a gente vê a estrutura do átomo, ok? Então a gente vai falar, a gente começa com matéria e energia, e essa matéria nada mais é, tá, do que ela é formada do átomo. Então a gente vai ver agora como é essa estrutura. Isso que eu vou explicar agora, a gente tem que ter por base, que é do ano de 2021, ok? Por quê? Porque está sempre ocorrendo uma evolução. Não começou por esse modelo que eu vou explicar agora, ok? E também não vai terminar, porque está ocorrendo mudança, sempre está evoluindo. Então, o que é cobrado em vestibular, em concurso, em faculdade, é esse modelo. Então, tudo que existe na natureza é formado por esse modelo. Então, tudo que existe na natureza, a gente encontra na onde? Na tabela periódica. Okay? Então, eu vou passar alguns elementos da tabela periódica para a gente fazer a associação do elemento com o átomo. Então, qual a diferença, por exemplo, de um elemento para outro? Ok? Então, eu vou passar alguns aqui mais importantes. Ok? Alguns elementos a gente Então, eu passei alguns elementos para a gente fazer associação. Então, tudo que existe na natureza, ok, é formado desses elementos químicos aqui, certo? Pela combinação dos elementos químicos. Por exemplo, uma molécula muito conhecida, a molécula de água. Ou seja, são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tá? O oxigênio que nós respiramos, o O2, são 2 átomos de oxigênio. Então, quer dizer, tudo que existe é formado da combinação desses elementos. Então eu passei para vocês alguns aqui. Então esse átomo, como que é a estrutura desse átomo? Então quando eu falo em átomo, como que ele é formado? O que diferencia, por exemplo, um elemento químico de outro? A estrutura, a base é a mesma. Então o átomo, ele é formado de 2 partes. Ok? Vamos entender isso aqui. Ele é formado de 2 partes. Existe uma parte central que é chamada de núcleo e uma parte em volta, tá, ao redor desse núcleo, que é chamado de eletrosfera. Então, para a gente continuar isso aí, seguinte, por base, um é o oposto do outro. Se eu falar que o núcleo é claro, a eletrosfera é escura. Se eu falar que aqui é bonito, aqui é feio. Se eu falar que aqui é quente, aqui é frio. Então, lembrar que o núcleo é o oposto da eletrosfera, ok? Então é o seguinte, o que eu tenho no núcleo? O núcleo, eu tenho partícula positiva, que a gente chama, essas partículas positivas, nós chamamos de prótons. Então se no núcleo eu tenho positivo, na eletrosfera eu tenho negativo, ok? Um é o oposto do outro. Então, por exemplo, se a gente for na tabela periódica, o que acontece? Eu tenho N elementos aqui. Vai aparecer isso aqui, hidrogênio. Vai aparecer uma letra Z. Vale 1. Ok? Z1. Se eu pegar na sequência da esquerda para a direita, de cima para baixo, o próximo é o H0. Z igual a 2. Lítio. Z igual a 3.
Berílio, Z igual a 4. Boro, Z igual a 5. Carbono, Z igual a 6. Z igual a 7. Z igual a 8. Z igual a 9. Neônio, Z igual a 10. Mas o que significa, professor, essa letra Z? Z representa o quê? Z, tá? Esse Z é um número, representa um número atômico. Ou seja, cada átomo tem seu número atômico. Por exemplo, qual é o número atômico do hidrogênio? Vale quanto? 1. Significa que ele tem o único átomo da tabela periódica que tem essa estrutura. 1 positivo e 1 negativo é o hidrogênio. Se eu pegar, por exemplo, da sequência, o gás hélio, usa-se muito para encher bexiga, porque é um gás mais leve que o ar. Qual é o número atômico dele? 2. Significa que ele tem 2 positivos, 2 negativos. Se eu pegar da sequência, lítio, usado muito para bateria. Qual o número atômico do lítio, pessoal? Número 3. Significa o quê? Que o único átomo que vai ter 3 positivos e 3 negativos é o lítio. Só que os negativos são distribuídos em camadas. Camadas que são nomeadas de dentro para fora. Camada K, L, M, N, O, P, camada Q. Ou seja, um átomo tem até 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele pode ter até 7 camadas. Vai depender do quê? Do número elétrico que ele tem. Quanto mais elétrons tiver, mais camadas vai ter. Então, no caso do lítio, quantos positivos tem? 3 positivos. Por quê? Se ele tem 3 prótons, ele vai ter 3 elétrons. Só que os elétrons são distribuídos em camadas. A primeira camada cabe 2. Aí eu vou pôr o terceiro na próxima. Qual seria a próxima? A camada L. 3 positivos, 3 negativos. Então a diferença entre um elemento e outro da tabela periódica é justamente a quantidade de prótons ou elétrons que ele tem, tá? Então, por exemplo, oxigênio. Qual o número atômico do oxigênio? 8, tá? Oxigênio 8. Significa que ele tem 8 positivos, 8 negativos, certo? Neônio. Número atômico 10, 10 positivos, 10 negativos. Aí, o seguinte, eu vou falar aqui o núcleo do átomo, para nunca mais esquecer isso aqui, tá? O núcleo do átomo, ele tem 3 P's, P, P e P. Se eu lembrar desses 3 P's, tranquilo. Qual o primeiro P que o núcleo tem? Então, núcleo, 3 P's. O primeiro P significa que ele é o quê? Positivo. Positivo. A eletrosfera que está em volta, se o núcleo é positivo, a eletrosfera vai ser o quê? Vai ter cargas negativas. Lembrando que um oposto do outro, ok? Então, continuando. Um átomo é formado de núcleo e eletrosfera. No núcleo eu tenho os positivos, na eletrosfera eu tenho os negativos que são distribuídos em camadas. Lembrando que a quantidade de positivos é igual à quantidade de negativos. Aí vem o primeiro conceito de átomo. Por que eu falei para vocês? Tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação. A gente fala que o átomo é uma estrutura. O átomo é uma estrutura, tá? Uma estrutura. Ele é eletricamente neutra. Ele é neutro, então é uma estrutura neutra. Por que ele é neutro? Por que ele é uma estrutura neutra? Porque na matemática a quantidade de positivo anula a quantidade de negativo, tornando ele neutro. Então, átomo eletricamente, vamos colocar aqui neutro.
Tá? Aí, o seguinte, o núcleo, além de positivo, ele é extremamente pequeno. Ok? O núcleo, vou colocar aqui uma estrutura, um sistema fica melhor, um sistema eletricamente neutro, fica melhor o sistema. Aí é o seguinte, o núcleo ele é positivo, extremamente pequeno. Se o núcleo é pequeno, a eletrosfera vai ser o quê? Vamos colocar aqui, gigante. Vamos pensar assim, se eu tenho um núcleo do tamanho de uma bolinha de gude, a eletrosfera, eu aumentando na mesma proporção o núcleo da eletrosfera, o núcleo do tamanho de uma bolinha de gude, a eletrosfera, tá, vai ser maior que a escola. Então a eletrosfera é infinitamente maior que o núcleo. Aí vai aparecer mais uma partícula. Então lembrando, prótons são positivos, elétrons são os negativos. Aí vai aparecer mais uma partícula, nêutron, os nêutrons. Os nêutrons, como o próprio nome está falando, ele é neutro. O nêutron vai no núcleo, ele tem uma função. Seguinte, então vamos colocar aqui, quantos nêutrons eu tenho que encaixar aqui, professor? Tem 3 positivos, 3 negativos. E quantos nêutrons? Pode ter 3, pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4, mas a quantidade vai ser sempre próxima à quantidade de cargas positivas. Mas, por que do nêutron? Qual a função dele se ele não tem carga? Se ele não é nem positivo nem negativo? Ó, bolinha tal, vazia, está em branco. Não tem sinal nem de positivo nem de negativo. Mas ele tem uma função para o átomo. Qual seria essa função? O núcleo, ó. O núcleo é extremamente pequeno. Ou seja, se eu fizer um núcleo extremamente pequeno, se eu colocar só cargas positivas, tenta raciocinar com o professor, só coloquei cargas positivas, só positivo, só próton. Eu deixei de colocar os nêutrons, eu só coloquei cargas positivas aqui. Este núcleo, do jeito que eu desenhei, seria impossível. Por que impossível? Cargas que têm o mesmo sinal, cargas iguais, o que acontece? Positivo com positivo ocorre repulsão. Negativo com negativo ocorre repulsão. Então o que acontece? Se eu tiver só positivo, essas partículas elas não vão ficar